Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Esta é a 7ª aula do Catecismo da Doutrina Cristã e o nosso tema de hoje são os sacramentos. Nós vamos fazer uma pequena introdução aos sacramentos e aqui nós vamos aprender a apreciar os sacramentos com a reverência e a buscá-los com o esforço que nós devemos ter para com os sacramentos. E também nós vamos entender o que são os sacramentos. Vamos compreender quantos são os sacramentos, do que se constituem os sacramentos e algumas outras coisas para que nós possamos receber os sacramentos com o máximo proveito. Esta aula é muito importante para que você possa progredir na compreensão deste assunto, que é muito importante, é uma parte da doutrina cristã. Nós já vimos uma inteira, que foi o credo, e agora nós vamos compreender esta outra parte da doutrina cristã, que são os sacramentos. Se você recorda da ilustração que nós utilizamos, o fundamento é a fé e os móveis da casa da doutrina cristã são justamente os sacramentos. Então vamos compreender esses sacramentos da melhor forma possível para que assim nós possamos nos santificar com esses sacramentos. Que é para isso que eles foram estabelecidos, afinal, para a nossa santificação. E eles são realmente muito necessários, porque nós sabemos que sem a graça de Deus, nós não podemos alcançar a salvação eterna. Nós precisamos muito da graça. E para nós começarmos, então, eu gostaria de propor uma pequena imagem para que você possa compreender um pouco os sacramentos e seu contraste com outras fontes más que também existem e que muitos homens bebem, infelizmente, no lugar dos sacramentos. E por isso não se santificam, por isso não melhoram e não avançam na vida da alma, não é? Então, nós podemos imaginar duas fontes e cada uma dessas fontes tem 7 canais. São 7 canais em cada fonte. E as semelhanças, porém, terminam aí, quer dizer, são 2 fontes, elas têm 7 canais cada uma, porém elas são bem diferentes. A primeira fonte, ela tem um gosto que é um pouco amargo, certo? No começo ele é um pouco amargo, porém ela realiza efeitos portentosos. De fato, quando se bebe dela, o velho se torna jovem, aquele que é feio, mesmo feio, se torna bonito, ele se embeleza, é embelezado, por assim dizer. E o doente, bebendo dela, é curado. E até o morto, quando entra em contato com esta água, ele volta à vida. Então veja que, embora possa oferecer alguma dificuldade ou trazer alguma repugnância de princípio, esta fonte, ela traz efeitos grandiosos. E o que dizer da outra fonte? A outra fonte, ela é bem pelo contrário. Ela é de princípio doce, porém, tão logo se engula desta água, desta fonte, por meio desses seus 7 canais, então começa-se a vomitar, começa-se a ter convulsões e até mesmo a morrer. Quer dizer, ela leva, não raro, à morte daqueles que dela bebem. E penso que se você é adiantado de entendimento, você já compreendeu que a primeira fonte é Nosso Senhor Jesus Cristo. E os 7 canais são 7 sacramentos. E os sacramentos, eles produzem de fato este efeito grandioso na nossa alma. E assim, ele nos faz viver para a graça de Deus, ele nos cura, ele nos faz homens novos em Cristo nosso Senhor. Ele nos torna agradáveis a Deus, aos olhos de Deus, torna o homem que era seu inimigo, torna o homem amigo de Deus e agradável aos olhos de nosso Senhor. Então tudo isso opera os sacramentos, que vêm de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus méritos, e nós bebemos desta água da graça e assim recebemos toda esta força dos sacramentos. A outra fonte, por outro lado, é o demônio.
E o demônio, ele nos tenta e nos leva a beber dos 7 pecados capitais. E os pecados, então, pelo contrário, matam esta vida da graça e, se não tratarmos disso, vai nos levar à morte eterna. Então, aí nós temos essas duas fontes. E o que é triste é que muitas vezes os homens vão alegremente tomar desta água da segunda fonte, que é a água dos pecados capitais, e ignoram esta fonte dos sacramentos, que é uma fonte que nos dispõe a ser santos e nos faz realmente dignos do grande prêmio celestial. E isto é de muito lamentar, na verdade, porque, como dizia um sacerdote, né, falando ao povo, não vão as pessoas, quando estão doentes, enfermas, ao verão, elas não tomam tempo para ir até as fontes de águas termais. Aqui, em Santa Catarina, por exemplo, tem, em Santo Amaro da Imperatriz, tem águas termais. Então, vem pessoas de vários lugares, né, para poder se banhar nestas águas, porque como tem, provavelmente, penso eu, né, riqueza em minerais, né, em grande concentração de minerais e de certas outras coisas, então ela faz muito bem à saúde. Né? A cidade de Santo Amaro é da Imperatriz, também contam, né? Que é da Imperatriz, porque a Imperatriz mesmo veio até lá em virtude das águas, não é? Que trazem saúde. Então veja, uma Imperatriz e pessoas do Brasil inteiro, de certo, se encaminham para esse lugar para curar as suas enfermidades físicas. E isto muitas vezes nem sucede que as pessoas realmente se curam. Né? Mas ainda assim, elas investem nisto, elas gastam tempo, elas percorrem grandes distâncias, se esforçam para receber esta graça de ficar bem de saúde, da saúde do corpo. Muito bem, nós não desmerecemos este empenho dessas pessoas, porém, nós temos nos sacramentos, e isto é importante notar, né, virtude suficiente para curar todas as doenças da nossa alma. Isto é, todos nós podemos ser muito santos pela graça que os sacramentos oferecem, e os sacramentos oferecem esta graça com toda a certeza, com toda a certeza. Então não é uma questão de dúvida se eu vou ser curado, por exemplo. Não. Se você tem as disposições, ou seja, se você busca, como fazem essas pessoas que percorrem grandes distâncias, né? Se você realmente busca ter as disposições que a igreja pede, então você é capaz de se tornar um santo através dos sacramentos. Está bem? Então eu espero que você esteja motivado para crescer no conhecimento e, por consequência, amor aos sacramentos e assim poder se tornar um verdadeiro santo. Está bem? Agora, vamos lá. O que é um sacramento de uma forma geral? Como definir o sacramento? Então, sacramento, ele é um sinal sensível e eficaz da graça. Então, vamos entender o que é esta primeira parte da definição. Então, sinal sensível e eficaz da graça. Então, ele é um sinal, né? Na natureza e entre nós existem vários sinais que nós fazemos ou nós percebemos, por exemplo. Quando uma coisa, ela não só é o que ela é, mas ela também indica outra coisa. Compreende? Isso é um sinal. Então, por exemplo, quando eu vejo no céu assim fumaça, né? Então isto é um sinal que tem fogo. Não é mesmo? Onde há fumaça, há fogo, né? Diz o provérbio. E é verdade. Então você vê a fumaça subindo ali. E mesmo que você não veja o fogo, isso é um sinal de que há fogo, não é? Então, para isso que serve o sinal. Também, nós usamos sinais também, né? Então, por exemplo, quando eu digo, faça assim, né? Shhh! Você percebe, penso, né? Que entende, isso deve ser praticamente universal, que é para ficar em silêncio. Então, eu estou dizendo isso. Isso é um sinal para você entender esta outra coisa, na verdade. Ou seja, é necessário ficar em silêncio. Certo? Então, isto é um sinal. Então, mas é um sinal sensível, ou seja, é uma coisa que nós
podemos sentir, né? Sinal sensível. É algo palpável, visível, né? Não se trata de algo invisível, não se trata de algo insensível que eu não sinto, não. Eles têm alguma relação com o nosso ser corporal, físico, né? Então é algo que nós podemos sentir de fato, é algo conveniente à nossa natureza humana, que não é só espírito, mas também é corpo, certo? Então, os sacramentos eles têm essa acessibilidade, eles são algo que eu realmente posso sentir, certo? Eles são sensíveis, é um sinal que é sensível, eu posso perceber ele, certo? E além dele ser um sinal sensível, ele é eficaz. Isto é, o que ele está indicando, ele também realiza. Tá? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Ele é um sinal sensível e eficaz da graça. Então, o que ele está realizando de fato? Ele está realizando de fato a graça que Deus comunica por meio desse sacramento e que é simbolizada, significada por este sinal. Então, eu vou dar um exemplo para você entender bem esta parte. Tá? Porque isso é importante. Depois, tudo mais que nós vamos ver, os outros sacramentos, é uma aplicação disso aqui. Então, nós temos um sinal, uma semelhança da graça que vai ser recebida no sacramento, por exemplo, no caso do batismo. A água, né? Para que é a água? A água ela serve para nos lavar, não é? A água ela serve para nos lavar de sujeira, né? Deixar limpos. Então, ela nos lava. E assim, a água, no caso do sacramento do batismo, ela significa, né, uma graça que nós vamos receber, que é ser limpos do pecado. Então, o batismo ele nos limpa do pecado, inclusive do pecado original. Por isso que o batismo é necessário a todos. Então, ele limpa do pecado original. E até mesmo, se no caso tiver, pecados atuais também foram cometidos até o momento do batismo. Então, os pecados pessoais atuais são perdoados também pelo batismo. Então, ele realmente lava o batismo, a água de fato lava, mas não é no sentido físico de lavar, ele é um sinal da graça que nós vamos receber. Eu espero que tenha ficado claro isso. E por que acontece isso? Por que é dada esta graça? Para a santificação da nossa alma. Então, o sacramento, note bem, né, é um sinal sensível e eficaz da graça, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vimos na última aula, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para santificar a nossa alma, para a nossa santificação. O que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer que, recebendo o sacramento, nós vamos receber, certo? A graça, nos será dada a graça, ou então ela será aumentada, se já a temos. E isso nos fará mais santos. Isso nos fará mais gratos a Deus. Isso nos fará filhos adotivos de Deus e herdeiros do céu. E essa grande fonte da graça, que é o sacramento, ele vem justamente da fonte primeira, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta é a fonte de todos os sacramentos. E por isso que eles são tão poderosos. Os sacramentos são os meios que nosso Senhor Jesus Cristo escolheu para distribuir, aplicar a nós, por assim dizer, os méritos da sua paixão. E se nós olharmos assim, como é que se faz um sacramento, isso também é importante compreender, nós vamos ver que eles são feitos da seguinte forma. Todo sacramento possui matéria, forma e ministro. Então, a matéria significa a coisa que é empregado, o sinal, por assim dizer, né, que é empregado, sensível, que é empregado para fazer o sacramento. Certo? Então, a água, no caso do batismo, por exemplo, é a matéria do sacramento. Mas ela não vem só. Para que se confeccione o sacramento também é preciso da forma, ou seja, as palavras que acompanham, né, este sinal. Tá bem? Não é somente o sinal, somente a água que é derramada na cabeça. Não. Há também as palavras.
Então, as palavras são a forma do sacramento para o confeccionar. E além disso, nós temos o ministro, ou seja, a pessoa que confere ou administra o sacramento. Em alguns casos é o bispo, em outros casos é o sacerdote, né, o pároco. Então, aí nós temos, né, o ministro também, que deve ter a intenção que a igreja tem ao administrar o sacramento. Tem a intenção de fazer o que a igreja faz. Então, esses são os 3 componentes de todo sacramento. Então, o sacramento tem matéria, ele tem forma e ele tem ministro. Nós vamos ver isso em cada sacramento. Por isso que é importante ter a compreensão das palavras. Tá bem? Agora vamos entender quantos são os sacramentos e como nós podemos ter uma noção geral assim, do significado de cada um. Tá? E para isso nós vamos tomar uma comparação bem interessante. Então, primeiro vamos quais são os sacramentos na sua devida ordem. Então, primeiro vem o sacramento do batismo. Segundo, o sacramento da confirmação, ou crisma. Terceiro, o sacramento da Eucaristia. Quarto, o sacramento da penitência. Quinto, o sacramento da extrema-unção. Sexto, o sacramento da ordem. Sétimo, o sacramento do matrimônio. Então, esses são os 7 sacramentos. Eu vou repetir. Primeiro, batismo. Segundo, confirmação ou crisma. Terceiro, Eucaristia. Quarto, penitência. Quinto, extrema-unção. Sexto, ordem. Sétimo, matrimônio. Então, esses são os 7 sacramentos. Agora vamos entender esses sacramentos, o papel de cada um, a partir da vida natural. Ou seja, o que uma pessoa precisa para viver bem, né? Viver plenamente. Todas as coisas que nós precisamos para o bem do nosso corpo ou de nossa vida natural, eles são, de uma certa forma também, o que nós precisamos para a nossa vida sobrenatural, a vida da graça. Tá bem? Isso é muito interessante, porque aí nós vemos assim como realmente Deus é o mesmo Criador, né? Tanto desta ordem natural, da ordem física, corpórea, por assim dizer, né? E também Deus é o Criador da ordem sobrenatural, que nos eleva à ordem da graça divina. Né? E isso nós vemos bem com esta comparação. Vamos lá, então. Uma pessoa ela precisa, né, para poder viver bem, em primeiro lugar, nascer. Né? Não há dúvida quanto a isso. Então, é preciso nascer. Primeiro passo. Segundo passo é preciso crescer, se desenvolver. Muito importante. Depois, nutrir-se. Quem irá negar? Preciso nutrir-se. Depois, se você estiver doente, é necessário medicar-se. Claro que sim. Olha as farmácias por aí para nos atestar isso. Né? É importante restabelecer a saúde. Também, se você fica, se você precisa, em realidade, ir para um combate, você vai precisar de armas. E nós sabemos como hoje se fala bastante sobre esse tema, não é? Então, é necessário armas. Então, esta é uma outra coisa necessária para a vida. Muito bem. Depois, nós temos que ter pessoas que nos governem, pelo menos algumas pessoas que governem, para poder garantir paz e ordem, para ter uma vida tranquila e assim conseguir todos esses outros bens que nós já vimos aqui. Com certeza, não é? Se nós tivéssemos uma grande guerra, assim, nós estaríamos com dificuldades, inclusive de abastecimento de comida, teríamos vários problemas, na verdade. Não é? Então, é desejável a ordem, é desejável a hierarquia, é desejável que haja pessoas que governam e dirijam os afazeres humanos de modo que possa haver tranquilidade para que as pessoas busquem, né, a perfeição. Muito bem. E, em sétimo lugar, nós temos que algumas pessoas precisam, por necessidade mesmo, né, reproduzir-se, multiplicar-se. Né? E isso até mesmo olhando do ponto de vista da necessidade, porque existe uma dependência natural, por exemplo, do jovem, né? O jovem e o velho, né? Há uma certa dependência mútua, se vocês forem parar para pensar, né? Você tem o velho que precisa
da força do jovem, né? E você tem o jovem que precisa da sabedoria da pessoa mais velha. Então há esse intercâmbio, isto é algo natural, isto é algo desejado por Deus. A pessoa mais velha ela quer ser sucedida, ela quer ter sua obra continuada pelo mais novo, e o mais novo ele quer fazer algo também, certo? Então há felizmente, né, é natural isto, há este ciclo, não é? E as coisas vão assim, então é preciso reproduzir, é preciso multiplicar-se, é preciso conservar a espécie humana. Muito bem, então isto aí são 7 coisas que você vai precisar, né, para ter uma vida de acordo com a natureza, né, para poder sobreviver, para poder viver bem. Muito bem. Agora, quanto aos sacramentos, não é muito diferente. Você precisa, primeiro, nascer para a graça de Deus, com o batismo. Depois você precisa crescer, se fortalecer, se tornar robusto com o sacramento da confirmação ou crisma. Em seguida, você precisa nutrir-se. Você precisa sustentar-se, manter-se nesta graça de uma forma crescente, né? No sacramento, excelentíssimo sacramento da Eucaristia. Prosseguindo, você vai precisar, quando você cair, se você cair da graça de Deus, você precisa do sacramento da penitência. E naquela hora do combate final, combate da morte, será muito importante a poderosa arma da extrema-unção. E é claro, para você receber todos esses bens, você precisa de pessoas, pelo menos alguns homens, que guiem e governem estas coisas espirituais. E estes são os sacerdotes, que para tanto recebem o sacramento da ordem. E, por fim, há pessoas que precisam, também algumas pessoas, preservar, propagar o nome cristão. E isso fazendo com que os cristãos cresçam em número. E este é o papel daqueles que contraem matrimônio. E é interessante porque o matrimônio, aqui nós vemos muito claramente, ele não tem só uma finalidade, natural, que é de multiplicar a espécie humana de uma forma geral, mas tem uma finalidade sobrenatural também. Por isso que ele é levado a sacramento, que é justamente poder providenciar mais almas, né, para a igreja, para que possam se salvar, para que possam ser cristãos e assim receber o prêmio eterno. Então, adquire muito mais nobreza o matrimônio como sacramento, e a educação também, né, adquire muita importância. Educar não só para este século, mas também educar para a vida eterna, a educação católica. Então, muito belo isto, né, que nós aprendemos sobre o sacramento do matrimônio, quando nós entendemos o seu lugar, e, de uma forma geral, este quadro que nós temos aqui, então, do batismo até o sacramento do matrimônio, cada qual tem a sua função, certo? Nós vamos nos aprofundar em cada um desses depois nas aulas seguintes. Mas, vamos, antes de encerrar esta aula, fazer algumas distinções que são importantes para você poder receber esses sacramentos e compreendê-los com mais proveito. Então, a primeira distinção que nós temos que fazer é entre os sacramentos dos mortos e os sacramentos dos vivos. Eu sei que o termo pode parecer um pouco forte, né? Sacramentos dos mortos e sacramentos dos vivos, mas isto tem relação com o que eles operam, ou qual é o fim desses sacramentos. Tá? Então, há 2 sacramentos, que são os sacramentos dos mortos, porque eles nos levam justamente desse estado de pecado, de morte, para o estado de vida, de graça de Deus. Então, eles são dos mortos porque eles removem justamente o pecado. Certo? Eles são para aquelas pessoas que estão mortos para a graça de Deus e precisam voltar à vida. Esta fonte, né, dos sacramentos que nos faz, este canal dos sacramentos que nos faz ir da inimizade à amizade de Deus, da morte para a vida, são sobretudo os canais, né, os sacramentos do batismo, que é necessário para todos nós, questão do pecado original, e da penitência, que é necessária a todos que caem em pecado mortal depois do batismo. Tá? Então, aí você tem
né? Esses dois canais que são sacramentos que levam as pessoas que estão mortas para a graça de Deus para a vida da graça. Isso é muito importante. E esses sacramentos, eles são verdadeiramente pré-requisitos para receber os demais. E em necessidade, olhando pela questão da necessidade, eles são os mais necessários para a nossa salvação. E não se deve receber os outros sacramentos se nós, se caso estivermos em pecado, não tivermos recebido, né, esses sacramentos. O batismo, é claro, é necessário em todos os casos para receber os demais sacramentos. E o da penitência, se houve um pecado mortal, ninguém pode ir para estes outros sacramentos, os demais, sem a penitência, sem antes ter passado por este sacramento, que vai nos levar novamente à vida da graça. E quais são estes sacramentos agora que nós podemos chamar de sacramentos dos vivos? Esses sacramentos dos vivos são os 5 restantes, ou seja, a confirmação, a Eucaristia, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio. Todos esses sacramentos, eles devem ser recebidos na graça de Deus, ou seja, você já deve estar na graça de Deus. Eles são para aumentar a graça. Eles são para aumentar, para nos santificar ainda mais, para nos elevar, e não para que nós saiamos do pecado. Então é muito errado você pensar assim, não, eu vou receber a comunhão, por exemplo, eu estou em pecado mortal, eu vou receber a comunhão para então eu sair desta vida de pecado. Isto é totalmente errado, isto é um sacrilégio. Jamais, não. Você vai primeiro para o sacramento da penitência. Confesse seu pecado, né? Faça todos os passos que nós vamos ensinar quando falarmos sobre o sacramento da penitência, está bem? E aí você vai, depois já de estar reconciliado então com Deus, né? E com a igreja, aí você vai para o sacramento da Eucaristia. Caso contrário, acontece aí um sacrilégio muito grave. Não se pode receber um sacramento destes sacramentos dos vivos se você não está na graça de Deus. Por isso que é importante saber estas coisas. Preste muita atenção. Até para, talvez, se você tem um amigo ignorante que não sabe dessas coisas, bom, aconselho, instrua-o. Isto é importante. Agora vamos para mais um ponto, que é distinguir os sacramentos pela sua excelência. E aí, é claro, que você já sabe que o excelentíssimo de todos os sacramentos, o Santíssimo Sacramento, é a Eucaristia. Por que a Eucaristia? Porque na Eucaristia nós temos o autor da graça e de todo bem, que é nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, sua presença real. Então, inconteste o testemunho de todos os santos e de toda a Igreja, o sacramento por excelência é a Eucaristia. Porém, por outros aspectos, nós também consideramos a excelência dos demais sacramentos. Todos eles têm a sua excelência em particular. Então, como nós já vimos, por exemplo, o sacramento do batismo e da penitência, eles são os mais excelentes do ponto de vista da necessidade, porque eles são os mais necessários para a salvação. E, de fato, quando você pensa, por exemplo, em salvação, você já vai pensar em a necessidade de batizar-se para remover o pecado original e também a necessidade, por exemplo, no leito de morte, de confessar-se bem para preparar-se. Então, você vê a necessidade desses sacramentos, que ninguém o nega, né? E, de fato, é muito importante. Então, do ponto de vista da necessidade, eles são os mais excelentes. Depois você tem também, se quiser olhar, do ponto de vista da dignidade, então você tem os sacramentos da confirmação e da ordem. Por quê? Porque eles são sacramentos em que somente o bispo, de forma ordinária ao menos, né, pode administrar. Então é o bispo que administra esses sacramentos, que são sacramentos, como nós vamos ver daqui a pouco, que imprimem caráter. Então, grande dignidade possuem os sacramentos da confirmação, o crisma, e da ordem. Do ponto de vista da facilidade, o sacramento mais fácil de receber, porque não exige, por exemplo, a exaustão da penitência, é o sacramento da extrema-unção. Ele é realmente uma grande consolação e uma grande ferramenta na hora da morte. E do ponto de vista da facilidade, ele é o mais excelente. Do ponto de vista do significado, o mais excelente dos sacramentos é o do matrimônio. Por que o do matrimônio?
porque o do matrimônio significa a união de Cristo com a igreja. Então, veja que cada sacramento tem sua excelência. E nós devemos apreciar a todos os sacramentos. Cada um tem o seu lugar na igreja, cada um deve ser amado, estimado, reverenciado por todos nós. E agora, vamos entender o que nós queremos dizer por aqueles sacramentos que imprimem o caráter. Porque isso distingue certos sacramentos de todos os demais. Então, há 3 sacramentos em que se imprime caráter. Ou seja, que são de tal natureza que só podem ser recebidos uma vez. E que é esta natureza? Que é este caráter? Este caráter, ele é um sinal espiritual que se imprime na alma daquele que o recebe. E este sinal espiritual, ele é ao mesmo tempo indelével, ou seja, ele jamais se apaga, por isso que não há necessidade de repetir o sacramento. Ele é indestrutível, indelével, e ao mesmo tempo ele distingue a pessoa que o recebe, como que é uma marca que a distingue ou que a coloca, certo, numa posição em que ela não estava antes, né? E isto para todo sempre. Então, você tem, por exemplo, o caráter que se recebe no batismo. Né? No batismo você recebe o caráter que o faz um membro de Jesus Cristo e da igreja. Isto é algo que não se extingue. Mesmo que a pessoa, por uma desgraça, se torne um herege ou um apóstata, ele ainda tem esta marca de batizado. Ele ainda tem a marca de pertencer à igreja. Assim como, por exemplo, uma ovelha que é marcada, né, para se saber que ela é de um rebanho, que se desgarra do rebanho e vai embora, né, ela ainda assim, ela tem a marca, ela pertence, né, ela deve voltar para este rebanho, porque ali ela tem a marca deste rebanho, porém ela está fora. Né? Este é o caso do herege, por exemplo. Ele vai embora, né, mas o lugar dele é ali. E ele tem graças para estar ali, no rebanho. Então, se ele deserta do rebanho, do exército de Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma grande culpa dele, até porque com esta marca ele tem graças para estar ali, na igreja. Entende? Então, você que é batizado, que recebeu a marca do batismo, você tem que estar na igreja católica. Este é o lugar. E você recebe as graças de Deus para estar ali, para ser um membro de Jesus Cristo e da igreja de Cristo. A mesma coisa se passa com os outros sacramentos, que imprimem caráter. Então você tem mais 2, você tem o sacramento da crisma, que nos faz soldados de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, novamente, você tem os dons do Espírito Santo para você se tornar verdadeiramente, né, um soldado de Nosso Senhor. Então você recebe as graças e você será julgado na medida dessas grandes graças que você recebeu. E ninguém poderá reclamar diante do justo juiz, porque nós realmente recebemos graças com esses sacramentos, uma marca, né, para que nós sempre tenhamos uma atitude de acordo, em conformidade com os desígnios de Deus. Muito bem, então, além desse, nós temos o sacramento da ordem que imprime caráter. Uma vez sacerdote, sacerdote para sempre. Ainda que abandone o sacerdócio, vá para o século, faça o que for. Isto é, claro, muito grave, mas ele é um ministro de Deus. É um ministro de Deus. E deve ser um ministro de Deus. Deve ser um ministro de Deus. Então, isto é muito importante a gente compreender, né? Esses 3 sacramentos que imprimem caráter. Então, batismo, confirmação ou crisma e ordem. Né? Esses 3 sacramentos, eles são, de fato, irrepetíveis, não se pode ordenar-se mais uma vez, não. Eles são irrepetíveis, eles de fato imprimem um caráter e as pessoas que os recebem devem agir de acordo com as graças especialíssimas que recebem nesses sacramentos. Muito bem, então é isso. Para encerrar, né, de uma forma bem breve, eu gostaria de expor, para sublinhar ainda mais a excelência dos sacramentos da nova lei, de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de falar sobre os sacramentos da antiga lei, né, os sacramentos de Moisés.
e compará-los com os sacramentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Nova e Eterna Aliança. E de uma forma bem geral, se nós olharmos para o Velho Testamento, nós vamos ver que os sacramentos antigos, eles são muito numerosos. Né? Há uma grande medida de sinais que o Senhor estabeleceu. Além disso, nós observamos que são de difícil observância. Você vê que existem muitas legislações, muitos rituais, você vê que existem, sobretudo, a necessidade de grandes animais e muitos detalhes, muitas coisas. Né? Então, eles são de difícil observância, não em qualquer lugar, né, que você poderia servir-se destes sacramentos. Na verdade, é um só lugar, então ele tem várias dificuldades, né? É de difícil observância. Em terceiro lugar, os sacramentos da Antiga Aliança, eles são obscuros. Isto é, as pessoas que os recebiam porque Deus mandava receber tais sacramentos, mas não sabiam exatamente o que eles significavam. Não era algo claro, não era algo simples, como são os nossos sacramentos, que são bem fáceis de entender. E por fim, eles não eram tão eficientes quanto os sacramentos que nós temos hoje. Isto é, eles apenas eram uma promessa, eles eram um sinal, eles eram uma sombra do que viria com Nosso Senhor Jesus Cristo e se cumpriria em Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que os sacramentos da nova lei, os sacramentos instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo, eles são menos do que os sacramentos da lei antiga, eles são mais fáceis de cumprir, de observar, eles são mais claros, isto é, mais fáceis de entender, né? Então mais fáceis de observar, mais fáceis de entender e, sobretudo, eles são mais eficazes. E a comprovação desta eficácia não falta. Nós temos um grande tesouro, né? Nós temos um grande testemunho da eficácia desses sacramentos na vida dos santos, na vida dos mártires, né? Que se nutriram precisamente destas fontes da graça de Deus. Então aí nós vemos com muita clareza, né, como esse sacramento eles transformam simples homens em verdadeiros heróis da fé. Como eles fazem as pessoas realmente se tornarem imagem, né, e agirem de acordo com o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma força que o homem por si mesmo não tem, mas que com a graça de Deus ele é capaz. E por isso eu exorto você a, de hoje em diante, amar muito os sacramentos da igreja, estimar muito e ter um ardente desejo, né, de receber os sacramentos propriamente, com as devidas disposições, fazer até mesmo sacrifícios, né, para poder ter condições de receber os sacramentos. Está bem? Na próxima aula nós falaremos sobre o primeiro dos sacramentos, o sacramento do batismo. Então eu espero você lá. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.